são tantos os motivos e tão profundos que eu decidi fazer um vídeo sobre esse assunto que é tão importante, né? Primeiro eu vou dar um panorama geral assim da minha visão sobre esse assunto, sobre os benefícios diversos e específicos para cada faixa etária e de como você pode utilizar essa ferramenta tão poderosa para a vida, né? Para melhorar sua memória, sua autoestima, sua concentração, o seu equilíbrio, impulsionar o desenvolvimento da criança, melhorar a saúde dos mais velhos, enfim, trazer essa força para dentro de você, ou melhor, encontrar essa força que já existe dentro de você e trazer ela para sua vida, para sua casa, para onde quer que você vá. O que acontece que faz a música ser tão poderosa? O que tem de tão importante nisso aí, né? Que o poder de evocar memórias, o poder de curar o corpo físico, de potencializar as faculdades mentais, entre tantas outras coisas assim quase que inacreditáveis que a música pode fazer na vida de uma pessoa. Como isso é possível, né? Bom, a essência disso tudo está num princípio universal. Um princípio universal é uma coisa que assim, que está no princípio de todas as coisas e que está muito forte na música, né? A música é a forma que a gente consegue entrar em contato com esse princípio de forma mais direta. A música é composta de ritmo, melodia e harmonia, né? Que são os elementos básicos da música. E esse princípio universal que eu estava comentando, ele está dentro de tudo isso, né? Agora, para a gente entender esse princípio, o melhor ponto para a gente iniciar é o tom, né? O som musical. Que o som musical ele é a base para a gente fazer música, né? Para a gente construir esses elementos, né? Principalmente a melodia e a harmonia, né? Construir as sequências de notas e construir os acordes, né? Que são construídos de notas musicais. Um acorde são várias notas que a gente toca ao mesmo tempo. E uma melodia são notas que a gente toca ao longo do tempo, né? Espaçadas no tempo. Então a nota musical é um elemento básico aí pra gente, né? Um princípio da música, um tom musical, um som musical afinado. Vamos então usar esse som musical como uma base para a gente entender e explorar um pouco esse princípio e ver o que a gente consegue extrair disso. Então vamos pensar em uma nota musical para explorar esse princípio, né? Vamos pensar em princípio como uma coisa que se desdobra, né? Que se manifesta de outras formas maiores, vamos dizer assim. Por exemplo, um tijolo. Um tijolo é um elemento básico da construção, né? Ele é um princípio ali na construção. Então, o que se pode fazer com tijolo? Você pode fazer desde empilhar os tijolos de várias formas ali, como você pode fazer uma estrada de tijolos, você pode construir uma casa, você pode construir um prédio, você pode construir coisas que eu nunca vi, né? Então, como princípio, para ter uma ideia de um princípio que se desdobra. Então vamos pensar no tom musical, uma nota musical, como sendo esse princípio. Então o que é uma nota musical? O que é esse som musical, né? Esse princípio que a gente quer explorar? Ele nada mais é do que um movimento repetitivo, constante, uma oscilação. Então um som musical, uma nota musical, um tom de frequência, nada mais é do que um movimento constante, um movimento repetitivo, uma oscilação constante. E esse princípio, ele está na nossa realidade do micro ao macro, né? Pensa no movimento repetitivo constante. Não parece nada demais, né? Mas quando a gente para pensar, tudo está cheio de ritmo. O nosso corpo tem os biorritmos, tem o ritmo cardíaco, tem a circulação sanguínea, tem a nossa respiração. São ciclos e mais ciclos, um ciclo dentro do outro de contração e de expansão, né? Vamos pensar num ciclo macro. A gente pode pensar no Sol, no nosso dia, né? Que é um ciclo, nosso ciclo de 24 horas, que pode ser dividido em duas partes, dia e noite, e que ele é constante, né? No nosso calendário aí, já passamos dos 2.000 anos, a gente sabe que tem muito mais do que isso, a história aí do nosso planeta, milhões de anos. O Sol está aí e o nosso planeta está girando de forma constante. Tem a constância de outros ciclos das estações do ano, né, que são ciclos maiores. E a Lua
os movimentos dos planetas, a Lua, as outras órbitas dos outros planetas também, tudo movimento periódico, constante, né? Então o tom musical, ele nada mais é do que isso, é um movimento assim como o da Terra, assim como o da Terra em torno do Sol, assim como o da Terra em torno do próprio eixo, assim como o da Lua em torno da Terra, assim como o da nossa respiração, e tantos outros que a gente puder imaginar dentro de um átomo, os elétrons girando ali. Um tom musical nada mais é do que uma oscilação constante, né? Ela é matematicamente precisa na constância dela. A gente tem uma ideia, uma nota musical que a gente usa como referência para afinação dos instrumentos é a nota Lá, que ela tem a frequência de 440 Hz, ou pode ser 432, enfim, depende da afinação que você está usando, mas ela é fixa. A partir do momento que você emanou aquele som, ele vai continuar naquela frequência, ele mantém a sua frequência, né? Seja qual for ela. Aqui, por exemplo, uma nota Sol. Ela mantém o seu número vibratório e é assim que ela mantém o som constante. Isso é uma nota musical. Uma oscilação constante que é capaz de manter a sua constância, né? Uma constância que, assim, é uma constância a nível de frequência, que a gente pensa nos sons audíveis, né? Pensar na capacidade do ser humano de ouvir frequências, que vai de 20 vezes por segundo as oscilações, o número de oscilações, de 20 vezes por segundo até 20 mil vezes por segundo, né? Então uma frequência de 400 e poucas vezes por segundo não é nada demais assim para o nosso ouvido. A gente consegue ouvir frequências muito mais altas, são sons muito mais agudos, né? Então, para você ter uma ideia do que a gente está falando, desse princípio vibratório que está manifesto na música, de uma forma que a gente interage assim profundamente, né? Diretamente, a gente interage com sons, né? Claro que a gente também interage com os outros movimentos, com a nossa respiração, com o movimento da Terra, todos esses movimentos a gente está mergulhado dentro deles, mas a música é uma coisa que a gente pode interagir de uma forma mais próxima, pode-se dizer assim, né? Então, o porquê, um dos porquês aí nesse princípio da música ser tão importante é isso, porque ela é um princípio manifesto, um princípio vibratório manifesto de uma forma próxima da gente, que a gente pode entrar em contato sempre que a gente quer, tá sempre à mão, né? Você pode, ou além da mão, tá dentro da gente mesmo. Então a gente mesmo pode emanar esses tons afinados, né? Esses sons musicais. Então agora, entendendo um pouco desse princípio, explorando um pouco desse princípio, amadurecendo um pouco a ideia, vamos pensar aqui no princípio vibratório. Eu falei do Sol, da Lua, da Terra, os movimentos planetários, dos átomos e os sons audíveis. Mas existe uma coisa que é o espectro eletromagnético, que é um raio, né? uma extensão de frequências, uma faixa de frequências que engloba tudo. Porque eu falei das frequências audíveis que vão de 20 vezes por segundo a 20 mil vezes por segundo, que são 20 Hz a 20 kHz, que é o que a gente pode captar com essas antenas aqui, né? Que a gente pode perceber de frequências com os nossos ouvidos e o nosso cérebro. Porém, existem muitas outras frequências que a gente não consegue ouvir. Existem algumas que a gente consegue ver, porque a luz também é frequência. A luz também é movimento constante, muito mais rápido, muito mais de uma frequência mais elevada, né? Uma frequência não audível. A gente tem o som, a gente tem os infrassons, que está mais grave do que os sons, que a gente não consegue ouvir, mas existem frequências ali, né? E tem as ultrassons, que vai além da nossa audição. Existem alguns animais que conseguem ouvir mais do que a gente, mais frequências, né? Os cachorros, os golfinhos e tal. Mas existem frequências ali, a gente não pode ouvir, existem frequências ali, e continua existindo frequências que depois a gente vai percebê-las como cores, né? Luzes, e depois como
como ondas eletromagnéticas e por aí vai. Esse é o espectro eletromagnético, que tem toda a extensão conhecida, que vai do micro ao macro, né? Que são das frequências extremamente baixas até as frequências extremamente elevadas. Então nada está parado na nossa realidade. A gente tem a ilusão de que as coisas estão paradas, sólidas, né? Nada é sólido de verdade. Tem um exercício muito interessante que eu faço com os alunos, que as crianças adoram, que é utilizar o diapasão de garfo. Eu tenho um diapasão com uma nota lá, então eu toco o diapasão, todo mundo ouve o diapasão diretamente, assim, próximo ao ouvido. Você coloca ele aqui perto e consegue ouvir aquela nota, né? Então já é uma coisa interessante. Porém, o exercício é o seguinte: você coloca um dos dedos bem apertado dentro do ouvido aqui e depois coloca o diapasão para tocar e coloca numa parte bem que tem um osso bem aparente assim, conecta o diapasão, que é você encostar o ferrinho do diapasão direto aqui no seu osso, e então a vibração do diapasão vai passar para o seu osso, que vai vibrar. Então o osso, a parte mais dura do corpo, ela vibra, né? E encosta nos outros ossos, que até chegar aqui no nosso ouvido tem vários ossos, só no dedo aqui tem um monte. Então vai vibrando, um osso vai encostando no outro, eles vão vibrando, vibrando, até que chega no seu ouvido através do corpo. Então o nosso corpo, ele vibra facilmente a 400 e poucos hertz, né? Inclusive os ossos. Provando assim, você prova para você mesmo que o som passa por dentro de você, numa boa, facinho. Então nada está parado, nada é duro, totalmente rígido, como a gente vê assim, né? Tudo pode se movimentar. O som, ele se propaga em todas as direções e preenche o ambiente todo, né? Se a gente pudesse ver o ar, a gente estaria observando uma mistura de ondas, né? Como a gente vê quando joga uma pedrinha no lago, você vê aquelas ondinhas se espalhando de forma circular. Se você jogar várias, você vai ver essas ondinhas se misturando e formando até figuras geométricas assim. Então, se a gente pudesse ver o ar em 3 dimensões, isso acontecendo no ar, a gente estaria vendo formas geométricas assim, quando o som imprime esse padrão no ar. Você imagina então você mergulhado dentro desse padrão estruturado, né, impresso de geometria dentro do ar, né, dentro de um ambiente acústico. O poder que isso não tem. E você está em contato com isso com frequência, vai trazer mudanças profundas no seu ser. Isso é inevitável, né? Você imagina que o som utiliza o ar para se propagar. O som não é o ar, mas ele usa o ar para se propagar. Da mesma forma que ele pode usar outros meios. O som também se propaga na água, né? Quando a gente emite um som musical e cria todo esse padrão no ar, ele também está batendo no nosso corpo, reverberando no nosso corpo, certo? E o nosso corpo é cheio de água. Então parte dessa vibração ela permeia o nosso corpo, né? Ela rebate, ela também permeia o nosso corpo. E ela também imprime no nosso corpo esse padrão estruturado e organizado. Então a música ela tem esse poder assim, a nível celular, ela atua diretamente no corpo. É por isso que funciona realmente a musicoterapia, o sound healing, cura vibracional. Tem tantas coisas sendo estudadas no momento, pesquisadas a respeito disso, mas já se sabe que funciona realmente. Tem casos e casos de pessoas que mudaram completamente a vida, salvaram suas vidas com o som, com a vibração, com a música, né? Então você está em contato com você diariamente pega um instrumento lá, não precisa ser diariamente, mas dia sim, dia não, algumas vezes por semana. Você você cria esses padrões, né, organizados no ar, de geometria no ar, e você, além de criar isso para o ar, você está criando isso está afetando diretamente o seu corpo, a nível celular. Então, tá em contato com algo que é referência de perfeição, de beleza, de harmonia, de organização. Poxa, isso, né? Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem és. Tipo, anda do lado da música que vai te fazer bem, não tem como. Né? Na Bahia eles falam que a pessoa é arretada, tá? Que a pessoa é mais, no meu ponto de vista, a pessoa é reta, a pessoa é firme, é que nem uma flecha, ela é direta, ela
né? Uma pessoa que está ortogonal, está reta, está direta, está precisa. Então, o som é isso. O som não tem nada mais arretado do que o som. Porque o som ele é um padrão assim, matemático firme na frequência ali dele. Não falha nunca. Imagina o que você é capaz de fazer, ou o que você seria capaz de fazer, tendo a sua memória um pouquinho melhor, tendo o seu nível de compreensão um pouquinho melhor, tendo a sua autoconfiança um pouquinho maior, a sua percepção, a sua visão de vida um pouquinho mais distante. O que você poderia fazer com todo esse quês a mais? Você, aos poucos, você vai dando um upgrade no seu ser, né? Olha que ferramenta incrível. Bom, agora falar um pouco dos benefícios, assim, em cada idade, a relação com a música vai trazendo, né? E os benefícios para cada faixa etária aí. A gente sabe que o bebê, ele já nasce com o ouvido pronto. É uma das poucas partes do corpo, ou talvez a única, que já nasce pronta. Ela não vai crescer, se desenvolver, não. Nasce o melhor que tá, dali pra frente só vai piorar. Então cuida bem da audição do seu bebê. A necessidade de audição do bebê é absurda. Então é uma fase muito boa e muito importante para ele já tá entrando em contato com esse poder do som e da música. Né? Tem todo um estudo do que é legal o bebê ouvir, músicas clássicas, músicas tranquilas, diversos timbres diferentes, instrumentos diferentes, sempre uma música calma, bem afinada, bem construída. É sempre importante a gente recorrer aos grandes mestres da música nesse momento aí, uma coisa que tenha ressonância aí com o gosto musical da mãe também. Mas é importante a gente ir nessa fase além de nós mesmos, né? Porque a gente está pensando na criança. Então, música clássica em geral é uma boa pedida aí para a criança. Mesmo que ela estiver dormindo, é bom estar ouvindo músicas tranquilas, bem organizadas, né? Então, quanto ao bebê, é isso. E muita atenção com volumes excessivos, né? Desde dentro da barriga da mãe e quando nasce também. Nos primeiros meses, assim, ficar atento a isso, que o ouvido está pronto e tinindo. Então tem que ter muita atenção à intensidade do som que está chegando até esse bebê. Se sabe que quando o bebê passa a ouvir música clássica durante a gestação ainda, e depois continua durante seus primeiros anos de vida, a chance dele desenvolver um ouvido absoluto, que é uma capacidade auditiva muito importante, e que um percentual bem baixo da população tem essa capacidade, incluindo os músicos, eleva muito a chance desse ser vir a desenvolver o ouvido absoluto no futuro. Então, é uma capacidade que a gente vai desenvolvendo mesmo, começa quanto mais cedo melhor. É isso que a gente viu até agora, do potencial que a música e o som têm para transformar a vida do ser humano, e quanto mais cedo começar, melhor. A criança, musicalização infantil, a gente já sabe que também o contato com a música, tocar um instrumento, fazer uma musicalização infantil, traz benefícios para a criança que vão perdurar por toda a vida dela. Né? É isso, a música é um investimento que você faz, e quanto mais cedo você começar, melhor, e mais vai dar efeito para a vida inteira. Né? Porque os efeitos que a criança fez, o desenvolvimento que ela teve, ela não perde mais, vai levar isso para a vida. Então, vai ajudar na memória, vai ajudar na cognição, as capacidades cerebrais. Quando a gente toca um instrumento, entra em contato, faz aquelas brincadeiras musicais, que a criança bate o pé, pula, faz movimentos, tudo em sincronismo enquanto ela canta a música, né? Isso vai auxiliando ela a estruturar ligações cerebrais entre os dois hemisférios, né? Então ela vai fazendo ligações entre os dois hemisférios e vai estruturando cada vez mais essas conexões cerebrais, neurais, que depois ela vai usar para tudo na vida dela, porque as conexões vão estar lá, né? Então, auxiliar na memória, coordenação, toda a parte neurológica, a parte também, a música, a gente costuma dizer que a música diz aquilo que a gente não pode, né, pôr em palavras. Então, se expressar musicalmente, artisticamente, ajuda muito
nessa parte emocional, no desenvolvimento emocional da criança. Então que ela também vai levar para a vida, né? Ela vai ser um ser humano mais equilibrado, mais autoconfiante, que vai saber lidar melhor com as próprias emoções, né? Além da música ser essa ela atua nessa teia da memória, né? Que a memória a gente sabe hoje que ela atua como uma espécie de teia, onde os acontecimentos estão conectados e a música ela se entrelaça nessa teia e ajuda a gente a desenvolver a nossa memória de várias maneiras possíveis e inimagináveis, né? Por isso que a gente ouve uma música, lembra, vem toda uma lembrança de um tempo, de um momento, de uma época da sua vida. Então, por exemplo, você lembrou de uma época da sua vida através de uma música que veio do nada. Se nessa época você estava estudando, aprendendo alguma coisa, vai te ajudar essa música a você lembrar de tudo aquilo que você estava aprendendo naquela época. Tem um trecho no livro do maestro João Carlos Martins, né, começou a carreira dele como pianista, ele estudava piano diariamente, começou a estudar enquanto ele ainda estava no colégio, e ele estudava num colégio que era muito difícil, assim, né? Era um bom colégio, então não era fácil de estudar, um pessoal que estudava muito, mas ele não estudava nada. Ele assistia às aulas e tocava piano o dia inteiro depois. Só que conforme ele ia tocando piano, tocando as mesmas peças, ele tocou uma peça hoje, ele foi na escola, aprendeu um monte de coisa, tocou aquela peça, aquilo vai juntando na teia da memória. No outro dia ele aprende mais coisa, toca aquela peça, toca outras peças e vai montando o repertório dele de peças com a quantidade de assuntos que está vendo na escola. Chegava na hora da prova, ele também não estudava, ele tocava piano. Só que ele lembrava de tudo. Ele lembrava de tudo. Pensa, nossa, vou ficar tocando piano o dia inteiro, vai mal na escola, né? Vai querer sair da escola daqui a pouco. Nada. Tava indo na escola de boa, aprendendo fácil. Bom, então uma criança aí chega a uma certa idade aí, depois que ela passa pela essa fase de brincadeiras musicais e conhecer os instrumentos, né? Eu como professor de musicalização costumo levar muitos instrumentos com timbres diferentes, sonoridades diferentes e mecanismos de som diferentes, né? Como é que o som sai daquele instrumento? A criança começa a perceber tudo isso e com o tempo chega a hora dela querer aprender um instrumento musical mesmo, né? Depois que ela já conheceu, já viu alguns, vai ter um outro que ela tem uma tendência maior, que ela tem uma vontade maior, que ela gosta mais daquele som. E aí por volta mais ou menos dos 7 anos é um momento legal da criança se dedicar a tocar um instrumento, né? E continuar com todos esses benefícios aí que a música pode oferecer e que vai ajudar ela a continuar se desenvolvendo muito mais do que se não tivesse essa ferramenta do lado dela que é a música, né? Eu descobri na minha história com a música, que começou de brincadeira, mas hoje eu costumo dizer que eu vejo a música na vida assim, como uma ferramenta que ela funciona ora como uma espada e ora como um escudo, né? Para você atuar na vida e se defender, assim. Eu costumo dizer que eu já fui salvo pela música várias vezes. Se não fosse a música na minha vida, eu não sei como é que eu teria vencido aí determinadas fases, né? Que na vida de todo mundo sempre vão ter fases difíceis, assim. E a música é uma ferramenta muito poderosa também para a gente superar essas fases, né? Tendo autoconfiança, podendo aliviar emoções que a gente nem tem condições de dizer ou colocar em palavras. Então a música ajuda a pôr isso para fora. E você pode pôr isso para fora transmutando esses padrões nocivos que estão dentro da gente, mas você vai pondo isso para fora de quê? De uma forma harmoniosa, de uma forma organizada, de uma forma bela, né? Então você vai transformando isso, né? Você vai pondo para fora e quando você põe para fora de você, seja num canto, seja numa flauta, seja no violão, você põe para fora esse som que volta para você, né? Essas frequências que voltam pra gente, né? Voltam aí você alivia o estresse, você alivia a pressão, você alivia os sentimentos você põe tudo isso para fora e vai voltando para você esse padrão de harmonia, de beleza, de perfeição e vai imprimindo no ar, no seu ambiente, né? Então vai transformando completamente tudo e batendo realmente no corpo, né? Atuando a nível celular, como a gente já falou. Para o adulto,
O adulto que não entrou em contato com a música, né? Desde as possibilidades que tinha desde o bebê, já está, né, investindo nisso, né, entrando em contato com isso. É o entrar em contato, porque nós seres humanos, a gente já tem isso dentro da gente, porque a vibração, esse fenômeno vibratório, esse princípio, ele está dentro da gente, no nosso corpo. Ele está aqui fora, ele está em tudo, na luz. Né? Então, pensar que a gente não... Alguém não tem capacidade de entrar em contato com a música, não tem habilidade, não tem coordenação, não tem tempo, não tem lá. É tudo uma grande enganação, né? Que, primeiro, é uma construção social de que no mundo das artes, e principalmente da música, criou-se essa coisa do estrelato, né? A estrela, os seres incríveis que são do além. E que só eles conseguem, e que nós somos inúteis, somos mortais, somos uns coitados que não servimos para isso, né? Mas isso não é verdade. Todo mundo, todo ser humano tem em si esse princípio. Uns entraram em contato, outros não entraram em contato, simplesmente, né? Uns entram em contato cedo, outros até hoje só estão na vontade, né? Quem não tem vontade de tocar? Sempre quis tocar um instrumento. Eu dou aula há mais de 20 anos já, tenho o que mais ouve dos meus alunos, ou de quem não quer ser, não consegue ser aluno. Sempre quis tocar, nunca consegui, agora eu vou fazer aula, já estou com tantos anos, mas eu vim aqui fazer aula. Ou a pessoa fala, quanto é que tá a aula, não sei o que, eu sempre quis tocar, mas sabe, eu não levo jeito, eu nunca fiz isso aqui. É uma pena que tanta gente pense assim, porque é um grande equívoco. A música é uma bênção do universo, é uma dádiva que está aí. E é só a gente se conectar com ela. Ela já está dentro e fora da gente, em todos os lados, nesse princípio que vai do micro ao macro. Então, se você já começou a entender isso, acredita, está dentro de você. Tem formas muito intuitivas, muito simples e muito prazerosas de entrar em contato com esse poder ali da música, que é um poder do universo, um poder da natureza, né? Que todo mundo pode e deve usufruir, né? É uma das coisas maravilhosas que a vida tem para oferecer. Então, o adulto que ainda não entrou em contato, ainda dá tempo. Não entrou em contato ainda, não entrou em contato ainda, esse problema é o quê? Então, um adulto que não entrou em contato com isso ainda, vai colher benefícios sim para sua vida. Imagina só, uma pessoa chega do trabalho, né? Quem nunca? Chega do trabalho, acabado. Fala, nossa, vou tocar agora o instrumento, sem chance. A pessoa acha que já está destruída o suficiente, que não tem energia para nada. Grande engano aí, porque tocar um instrumento vai fazer um bem danado, vai fazer ela se aliviar. Imagina só, chego em casa, cansado do trabalho, sei lá, 10 minutos, gente. A diferença que dá. Pegar 10 minutos de um instrumento simples, tá? Um instrumento bem fácil de tocar. Vou tocar aqui 2 notas, tá? Para não dizer que... para dar esse exemplo. 2 notas. E vou usar um dedo. Como você... Na flauta aqui, que é o instrumento que eu vou usar agora, você, através da sua respiração, você pega toda aquela carga de estresse e você põe pra fora. Você está querendo xingar alguém. Se aparecer alguém agora aqui falar comigo, eu vou descabelar em cima dela. Não vou fazer isso, porque eu vou transmutar essa energia aqui através da minha respiração e pôr pra fora. Não vai ser em xingamentos, não vai ser em palavras pesadas, nem com uma linguagem áspera. Vai ser com frequências organizadas, matemáticas, que são puras, um exemplo de perfeição e de pureza pra gente na vida, e eu vou encher o ar disso, isso vai bombardear o meu corpo, em 10 minutos fazendo isso, tudo muda.
coisa já começa a mudar de figura, né? Imagina usando mais alguns dedos. Olha só. Existem instrumentos que são muito fáceis de se tocar e a gente entrar em contato com isso é uma forma de terapia. Você vai, vamos supor, passou esses 10 minutos, você já está outra pessoa. Você já não vai mais bater em ninguém, nem xingar, nem agredir verbalmente. Você já aliviou a pressão, porque o estresse, ele é isso, é uma carga, uma mochila que está nas costas e você, 10 minutos, tira isso, você limpa. E conforme você vai fazendo, imprimir o padrão ali no ar, as pessoas, até as pessoas que estão próximas ali nos outros cômodos, essa energia começa a transbordar, ela vai, né, atingindo outras pessoas, vai se espalhando, porque o som ele reverbera, ele ecoa, ele põe o ar em movimento, sabe? Ele tira aquela mesmice, não, ele muda, ele traz um frescor assim no ar, ele traz, né, esse padrão organizado, ele é isso. A harmonia no ar, né? É o cheiro da perfeição no ar que você está pondo. Por mais que você esteja num ambiente pesado e tal, você fazendo isso, seus 10 minutinhos ali por dia que seja, aos poucos vai transformar tudo. Você, o ambiente e as pessoas que estiverem ali por perto. Porque o ambiente melhor vai fazer bem para todo mundo. Então o adulto, ele pode aliviar o seu estresse, ele pode, com isso, né, como é bem semelhante assim, uma analogia, uma limpeza que você começa a fazer na casa. Primeiro você pega as coisas ruins e começa a jogar fora. Não usa mais, tem um monte de coisa jogada, coisa velha, coisa quebrada, você, vende, joga fora, doa, esvazia, tira o excesso. Então esse é o esvazia, tira a pressão, põe pra fora. Essa é a primeira fase, né? Então os primeiros dias você vai fazendo isso, vai só pondo pra fora, aliviando a pressão. Quando está sem pressão, sem estresse, já começa a pôr a casa mais em ordem. Falou, opa, isso aqui eu posso pôr mais para cá, posso arrastar isso aqui, posso mudar isso aqui. Você vai ali dando você vai vendo com mais clareza, né? Se vendo a sua vida e vai fazendo pequenas mudanças, reorganizações simples. Ali que aos pouquinhos, cada coisinha nova que você encaixa num lugar, reorganiza, você harmoniza mais a coisa, você começa a harmonizar mais a sua vida. Tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve, não tem aquele peso, aquele estresse. Até a saúde começa já a voltar, você respira melhor, né? Entrou em contato com a sua respiração, por exemplo, tocando um instrumento de sopro. Se concentra mais, então você já aliviou o seu estresse, você já melhorou a sua clareza mental, melhorou a harmonia em você mesmo, está uma pessoa mais harmonizada. Você começa a estar mais seguro, você está mais autoconfiante, porque você sempre achou que não ia conseguir tocar um instrumento, de repente você se vê e fala, poxa vida, estou tocando aqui de uma forma que eu nunca imaginei que eu poderia. Eu estou realmente me conectando com a música, eu estou sentindo umas coisas, está mudando tudo, você começa a perceber, se tudo está mudando tem um motivo. Claro, e você vai perceber isso, claro que é assim, são pequenas doses, né? Como um medicamento que você tem que tomar ali na hora certa. Novamente esse ensinamento do universo vibratório que a gente vive aí, do micro ao macro, o ensinamento, a constância, né? É pouca a diferença, mas um pouquinho cada dia vai fazer muita diferença ao longo do tempo, né? Então em algumas semanas, meses, você vai estar começando a perceber isso e até as outras pessoas também vão estar percebendo isso. Então você começa a transformar a sua vida, trazer mais harmonia para a sua vida, mais beleza para a sua vida, mais perfeição para a sua vida. É claro que nós somos os perfeccionistas imperfeitos, né? Como diria o Jorge do mundo, é uma pessoa que entende disso que eu estou falando aqui, da potência que é a música na vida de um ser humano. E que a gente não é perfeito, mas a gente está buscando em se aliar a perfeição, a harmonia, a beleza, né? É muito bom, é super produtivo.
Diga-me com quem andas, eu te direi quem és, né? Melhor você andar com a perfeição do seu lado do que com a sujeira, né? Com a impureza. Melhor você andar com a pureza do seu lado do que com a impureza, né? Melhor você andar com a harmonia do que com a desarmonia. É ou não é? Então a música é essa coisa, né? O som, o poder do som, o poder da música é essa coisa sutil que você não pode ver, essa transformação toda, essa harmonia toda, esses padrões geométricos no ar, né? A atuação vibratória a nível celular, a gente não vê isso. E mesmo você não sente a música batendo em você, a menos que você esteja do lado de uma caixa de som, com um som muito alto. Então é uma coisa sutil, porém muito poderosa, que vai atuando em todas as camadas do nosso ser. Voltando aqui aos benefícios para o adulto, né? Que está praticando um instrumento, que está se dedicando aí 10 minutos por dia, melhorando, aliviou o estresse, né? Tá com mais clareza mental, agora que ele sem aquele peso, ele está voltando para o centro dele, a pessoa volta para o seu próprio eixo, ela volta a estar em mais harmonia, a pessoa fica mais bonita, mais saudável, mais tudo, mais inteligente, poder de decisão. Para gente adulto que atua no mundo profissional, tem que tomar decisões a todo instante, fazer coisas ali com alto nível de pressão, você já está mais tranquilo, você já está com mais clareza, você está mais equilibrado, mais no seu centro, você passa por essas decisões assim de uma forma mais assertiva, mais papuf. Você olha e fala, eu quero isso, não quero isso, né? Você tá em si, você está centrado, você está no seu melhor. A sua memória está melhor, você lembra mais das coisas, não fica esquecendo chave, esquecendo suas coisas, não sabe onde deixou a carteira, né? Com muita poluição mental. Vai limpando tudo isso e os benefícios são inúmeros aqui. Não tem nem como descrever todos eles ali, mais do que uma live só para falar de tudo isso. Vai te ajudar a dar uma upgrade no seu ser, vai potencializar tudo, né? Quem é que está no seu máximo, né? Vamos dizer assim, não digo máximo de esforço, né? Porque muita gente está no seu esforço máximo, está no seu limite, mas isso aí é o nível de estresse, né? Quando é que você está assim dentro da sua tranquilidade, de um nível bacana para você de vida, resolvendo tudo assim? Quem é que está assim, com essa clareza mental, com essa autoconfiança, né? Com essa harmonia, com esse centro? A pessoa que sente que está se desenvolvendo na vida, não está patinando, não está, sabe, travada, enferrujada, deixando oportunidades passarem, não, está ali, atento, olho aberto, está presente, está consciente, né? Então estar no seu centro é isso, tem coisa que, sabe, mais valiosa do que isso? Isso para a vida, né? Tendo saúde, estando no seu centro, fazendo isso é estar no seu melhor, né? Podendo resolver as coisas que você realmente é capaz. Tem muita coisa que a gente é capaz e nem sabe. Então é isso. Vai te ajudar em tudo isso. Vai ter muita informação ainda por vir. Tem muitos assuntos aqui que foram abordados de forma superficial. E em próximos vídeos eu vou estar aprofundando, beleza? Muito bom estar com você aqui. Até a próxima.